Atos, capítulo 4. Nesse capítulo nós vemos que os sacerdotes, os capitães do templo, os saduceus, começam a se doer, porque Pedro e João estão ali anunciando a Jesus e a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E é interessante, né, que diz que eles, doendo-se muito, doía neles, né? E diz então que eles lançaram mão e colocaram na prisão Pedro e João até o outro dia, porque já era tarde. Por que ele estava lançando na prisão? É só você lembrar do capítulo 3, certo? Pedro e João tinham orado e curado um coxo de nascença. E diz então que muitos dos que ouviram a palavra, enquanto eles estavam ali anunciando diante daquele coxo que foi curado, muitos acreditaram. E chegou ao número de 5.000 pessoas que acreditaram em Jesus, acreditaram na ressurreição e viram diante de si o poder de Deus. E no dia seguinte, quando amanheceu, em Jerusalém, os principais dos anciãos, dos escribas, né? Os religiosos, Anás, o sumo sacerdote, Caifás e toda a linhagem do sumo sacerdote se colocaram no meio deles, colocou Pedro e João no meio deles e começou a indagá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Vale a pena você pensar e lembrar do seguinte: o sumo sacerdote eram os únicos que tinham acesso a Deus naquela época. Eram os sumos sacerdotes que entravam no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. E eles levavam sacrifício pelo povo. E eles pediam perdão pelo povo, e eles tinham acesso a Deus e rogavam para Deus abençoar o povo. Então, tudo que o povo quisesse teria que ser por meio dos sumos sacerdotes. Então, o que aconteceu? Quando Jesus, né, morre na cruz, como nós sabemos, e eu já mencionei anteriormente, o véu do templo foi rasgado. Que véu é esse? Havia uma cortina enorme entre o Santo dos Santos e o lugar santo. E até chegar no átrio onde estava o povo. No Santo dos Santos é onde ficava a arca, que simbolizava a presença de Deus. E lá tinha essa cortina enorme. E havia esse véu que separava, né, o lugar santo, o lugar comum, etc., daquele lugar, que era um lugar que ninguém tinha acesso, só o sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu se rasgou. Por quê? Porque Deus estava dizendo que a partir daquele momento, nós, seres humanos, todos, fomos feitos sacerdócio real. Então hoje, nós temos o sacerdócio real. Vós sois, diz o Senhor, né? Os sacerdotes do Senhor. Então, hoje, todo ser humano que acreditar em Jesus Cristo, aceitar o perdão dos pecados que Ele nos deu, derramando o seu sangue no nosso lugar, todo ser humano que acreditar em Jesus tem acesso a Deus. Então, o que aconteceu? Pedro e João tinham operado um milagre grandioso que só Deus poderia fazer. E então toda a linhagem dos sumos sacerdotes ficaram preocupadas. Falaram, opa, se eles agora ensinarem um caminho que leva todo mundo a Deus, o povo não vai precisar mais de nós. O povo vai nos abandonar. Era isso que eles pensavam, entende? Por isso que se juntou
toda a linhagem do sumo sacerdote, porque automaticamente eles contavam, o sucessor estava lá, o antecessor estava lá, né? O vô estava lá, o pai estava lá, o filho estava lá, o neto estava lá, estava todo mundo ali preocupado com o quê? Preocupado, e aí? O que vai ser de nós, né? Vão tomar nosso lugar? E diz então que eles colocam Pedro e João no meio e falam, com que autoridade? Em nome de quem vocês estão fazendo isso, né? Porque como eles ousavam levar o povo a Deus, levar a cura ao povo, como eles ousavam ensinar um caminho a Deus, Jesus é o caminho. E então Pedro se levanta naquele momento cheio do Espírito Santo. E ele diz, principais do povo, por quê? Porque havia muito, era a liderança que estava ali. Anciãos de Israel, né? Os mais idosos que estavam lá, atento a toda aquela movimentação. E visto que hoje somos interrogados acerca do bem que nós fizemos a esse homem enfermo, lembra o coxo? Né? Nós estamos sendo interrogados pelo bem que nós fizemos a esse enfermo, pela cura que ele recebeu. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, disse Pedro, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aqueles a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou, em nome desse é que nós estamos diante de vós. Lembra? Os sumos sacerdotes perguntaram, em nome de quem vocês ousam fazer isso? Em nome de quem vocês acham que vocês podem chegar a Deus? Porque até então eles eram o único mediador entre Deus e o povo. O povo tinha que ir lá confessar o pecado para eles, o povo tinha que ir lá falar para eles, o povo tinha que ir lá entregar o sacrifício para eles oferecerem. Mas agora você vê que Pedro mostra, é em nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês para a construção, mas Deus colocou ele como cabeça de esquina, quer dizer, negaram a Cristo como um simples componente da religião judaica. Não, o chamavam de filho do diabo, né? O chamavam de herege, o chamavam de alguém inapto, alguém que nem tinha Deus. Mas Deus conhecia o coração dele, a verdade dele, e Deus o colocou como pedra de esquina. Ele não era só mais uma pedrinha, mas ele agora se tornava alguém que era uma coluna fundamental para a salvação de todo aquele que quisesse ter acesso a Deus. E agora Pedro faz uma das confissões de fé mais linda que tem na Bíblia Sagrada. E é importantíssimo você até decorar ela, porque Pedro diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E essa confissão de fé, ela nos ensina tudo, porque não há outro nome dado aos homens debaixo desse céu, ou sob essa terra, ao qual o homem possa ser salvo. Somente pelo nome de Jesus o ser humano tem acesso a Deus. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhuma religião há salvação. A salvação está em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele hoje é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que é o caminho, que é o meio, que é a porta que pode conduzir o homem à salvação. Então guarde essas palavras de Pedro, que é, como Cristo disse, né? Aquela pedra sobre o qual seria construída a igreja. Que pedra? Essa fé, esse fundamento.
Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Naquele momento, aquela multidão que assistia, vendo a Pedro e a João tão sábios, tão informados, e eles sabiam que, na verdade, eles eram homens leigos, homens iletrados, homens ignorantes. Eles ficaram maravilhados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E é interessante essa marca, né? Aqueles que diante da sociedade, ele estava diante dos principais dos judeus, ele estava diante do sumo sacerdote, ele estava diante da maior liderança em todas as instâncias na época. Só que porque eles estiveram com Jesus, embora eles, humanamente falando, né, eles eram pessoas o quê? Do povo, no sentido de que eles eram iletrados. Pedro e João, você percebe aqui que diz, eram homens do povo, homens simples, homens que não tiveram acesso ao conhecimento como eles. Mas eles, pela ação, pela sabedoria, pela inteligência deles, eles perceberam que Pedro e João haviam estado com Jesus e tinham recebido, na verdade, uma capacitação sobrenatural. E como eles viam que aquele coxo estava ali perto deles e estava curado, eles não tinham o que alegar, eles não tinham o que dizer. E então eles falaram: o que nós vamos fazer com esses homens? Todos os habitantes de Jerusalém estão percebendo que por eles está sendo feito esses milagres e nós não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que eles não falem mais no nome desse homem e nem no nome de homem algum. E chamaram Pedro e João à parte e disseram para eles, para que eles absolutamente não falassem nem mencionassem mais o nome de Jesus. Você já pensou? O que é a religiosidade? Como que pode uma pessoa achar que ela tem poder de mandar, de comandar o outro dessa forma? Né? Fale assim, fala desse jeito, fala isso aqui, eu quero que você fale isso. Eu quero que você diga essa palavra. E é assim que é o religioso, né? É ordem de comando. Não há entendimento, sentimento, relacionamento. É ordem de comando, é legalismo, né? Fale isso, não fale aquilo. Fale agora, se cale, né? E eles tiveram essa ousadia de dizer para Pedro e João: absolutamente não quero que vocês falem mais o nome de Jesus. Ridículo, né? Para quem é livre, para quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você imagina ficar debaixo de comando de religiosidade? Sabe o que Pedro e João disseram? Julgai vocês mesmos se é justo diante de Deus o que vocês pedem. Ouviremos vocês antes do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E naquele momento, Pedro e Tiago falam: peraí, eu vou ouvir vocês, vou obedecer vocês mais do que obedecer a Deus? Né? Eu não posso me calar a respeito do que eu tenho visto e ouvido da parte do Senhor. Mas eles ameaçavam mais e mais. Mas como não achavam motivo para prender ou castigar João e Pedro, deixaram eles irem, porque todo mundo estava glorificando a Deus por causa daquele milagre. Porque aquele coxo, diz aqui Atos 4, há 40 anos era coxo. Desde o nascimento, desde o ventre da mãe, disse a palavra, e agora diz que ele já tinha 40 anos
E agora, aos 40 anos, ele vivera esse milagre na sua saúde. E então, percebam o que Pedro e João disseram. Importa-nos agradar a Deus e não aos homens. Então, entre agradar a tradição, entre agradar a religiosidade e agradar a Deus, importa-nos agradar a Deus, né? Há muitas pessoas que têm quebrado com aquilo que é a vontade do Senhor, rompido para agradar a homens. Então Cristo, você vai ver na Bíblia, ele ensinou isso muitas vezes. Preferis as vossas tradições do que cumprir a palavra de Deus. Então há muitas pessoas que se desviaram do verdadeiro evangelho, estão apegados a doutrinas humanas, estão apegados a ensinos que na verdade nada acrescentam, que são simplesmente vaidade humana ou distorções do puro evangelho. Por isso é importante nós sempre lembrarmos da igreja primitiva que nos ensinava o fundamental na fé e na igreja, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então não há outro ensino que possa ser superior ao que já nos foi dado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que ultrapasse o Evangelho de Jesus, por mais lindo que seja, por mais bem montado que seja maldição, que seja rejeitado, repudiado, porque a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, permanece para sempre. Diz então que Pedro e João foram soltos. E eles foram para os seus, para o povo da fé. E ali eles explicaram e disseram tudo o que eles vivenciaram junto com os sacerdotes e os anciãos. E todos que ouviram isso, unanimemente, unidos, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi que levantariam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntariam contra o Senhor e contra o seu ungido. E realmente, os príncipes da terra haviam se juntado para destruir e para matar Jesus Cristo. E verdadeiramente, contra o Santo de Deus, o Santo Filho Jesus, que foi ungido, se uniram os principais sacerdotes, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos e os gentios e o povo todo de Israel, para fazerem tudo que na verdade estava determinado ser feito, que era a crucificação e todo o sofrimento a que Jesus foi exposto. Mas nesse momento, Pedro e João erguem a voz, como realmente homens renovados, cheios do Espírito Santo, e eles dizem agora: ó Senhor, olha agora para essas ameaças que nós estamos sofrendo e dê aos teus servos que falemos com toda ousadia a tua palavra. Pedro e João, então, agora, diante daquelas ameaças, para que eles se calassem, para que eles se mantivessem debaixo do jugo da religiosidade, para que eles recuassem e não pronunciassem mais o nome de Jesus, para que eles não prosseguissem, eles rogam para que Deus lhes dê autoridade, para que Deus lhes dê ousadia, intrepidez para pregarem mais e mais a palavra. E esse é o ensino. Diante dos confrontos, diante das dificuldades que você encontrará na sua caminhada, diante das circunstâncias que tentarão te impedir de prosseguir, você deve orar essa oração: ó Senhor, diante das ameaças, dai-nos intrepidez e mais ousadias para pregarmos a tua palavra. Enquanto a tua mão se estende para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu Filho amado e Santo, Jesus Cristo.
E tendo orado isso, pedindo mais ousadia, mais intrepidez, ao invés de recuarem, ao invés de se encolherem, ao invés de aceitarem a sentença, diz que moveu-se o ambiente onde eles estavam reunidos e veio o poder do Espírito Santo e encheu a todos ali, a fim de que eles anunciavam com mais ousadia ainda a palavra de Deus. E eles ficaram mais cheios do poder e mais cheios de autoridade. Então, diante de afronta, diante de ameaça, não se encolha. Né? Lembra de Elias que vai para a caverna e fica lá? Não. Diante de afronta e ameaça, para te calar, invoque o poder de Deus. E você será tão cheio do poder do Espírito Santo que você sairá para ministrar com mais ousadia, como eles, e intrepidez a palavra de Deus. E um só era o coração do povo. A alma da multidão dos que criam era uma só, todos no mesmo sentimento. Ninguém dizia coisa alguma do que possuía sem realmente estar disposto a repartir, a viver a misericórdia, a viver o amor do Senhor. Tudo lhes era comum. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça. Presta atenção nesses detalhes. As pessoas, ninguém queria se sentir superior a ninguém. E em todos havia abundante graça. Em todos havia abundante graça. E o que é isso? Abundante graça é o favor imerecido de Deus. Em todos havia misericórdia, em todos havia perdão, em todos não havia dedo em riste, né? Não está dizendo em quase todos, né? Em alguns havia graça, não. Esse era o sentimento, não é o sentimento religioso que invadiu hoje a sociedade, né? Que em todos há acusação, em todos há julgamento, em todos há crítica, em todos há murmuração, em todos há insatisfação. Não, em todos havia graça. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Então eles foram cheios de uma graça, daquilo que era a misericórdia divina e aquilo que era a compaixão pelo próximo, que eles dividiam o que tinham, ninguém queria ser superior a ninguém. E eles queriam realmente que todos usufruíssem de uma vida abundante. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam-as e traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Preste atenção, porque ocorria isso na época. Todos os discípulos, todo o povo estava consciente e certo de que Jesus estaria voltando a qualquer minuto. Quando Jesus sobe aos céus, quando Jesus fala, olha, eu vou preparar lugar e eu volto, na mente deles, eles pensaram, Jesus vai vir amanhã, né? Jesus vai voltar logo, né? Eu estou aqui, estou com esse idoso, esse homem estava com 40 anos, o outro estava com 30, o outro com 50. Falou, opa, Jesus logo vem buscar a gente. Eles não tinham dimensão do que Deus ia fazer, na verdade, ano após ano, 2000 anos depois, né? Nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Eles não tinham dimensão da visão do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, o Senhor não tarda, mas Ele quer levar muitos à salvação por misericórdia. Então, o sentimento deles era o quê? Né? De vender as propriedades. Ora, Jesus vai voltar a qualquer momento. Né? O sentimento de desapego, 100% real. Mas o sentimento de vender a própria casa, isso a longo prazo, o que acontecia? Né? Gerava também situações controversas. Então, hoje, é lógico que Jesus nos deu uma ordem para que nós, sim,
tenhamos esse sentimento de caridade, de amor, de continuidade dessa obra realmente, de amparo ao próximo. Isso é o Evangelho de Jesus, que tem sido negligenciado por 95% das igrejas. Hoje, milhares de cristãos veem aquilo que é a caridade, o atender ao pobre, como um estorvo, né? Como um peso. Por quê? Estão totalmente afastados e desconhecem o Evangelho de Jesus. Podem ser discípulos de Moisés, podem ser discípulos de João Batista, mas não discípulos de Jesus, porque é muito claro na Bíblia. Agora o entendimento que você vai ver aqui, José, chamado Barnabé, possuindo a sua herdade, vende, traz o preço e deposita também aos pés dos apóstolos. Então, o que aconteceu? O sentimento que prevaleceu sobre aquele povo. E eu volto a dizer que muitos interrogam por que nós não somos mais como a igreja primitiva. Por causa dessas características. Sermos cristãos que aguardam todo dia a vinda de Jesus. O cristão que espera todo dia a vinda de Jesus, ele não é um cristão materialista, avarento, ele não é um cristão que fica brigando por dinheiro nem por posses. Ele usufrui do mundo, mas ele não está apegado ao mundo. Ele é alguém que ajuda o pobre, que sabe do seu dever, na verdade, que nem seria dever, mas na verdade é uma consequência da sua espiritualidade, o cuidar do pobre, do órfão, da viúva. E mais, todos eram cheios de graça. Os religiosos estavam lá do outro lado, né? Quem era saduceu, quem era o sumo sacerdote, quem ficava lá do outro lado. Era muito claro, era muito dividida essa condição. Os religiosos, os discípulos de Moisés do outro lado. E aqui, do lado de Jesus e da fé de Jesus, eram aqueles que aceitavam aquele favor, aquela misericórdia divina, e estes eram cheios de abundante graça, né? E que nós possamos ter esse sentimento de voltar. Muita gente fala, né, de voltar, precisamos voltar ao início de tudo, mas voltar ao início de tudo é voltar às raízes, e voltar às raízes realmente é isso, que envolve muito mais do que invocações ou doutrinas novas, doutrinas e doutrinas fúteis, que não mudam nada, só tornam pessoas paranoicas, só tornam pessoas totalmente prisioneiras de tradições, de ritualismo. Mas quando nós voltamos o coração para o Evangelho puro de Cristo, quanta coisa boa acontece dentro de nós. E o que eu estou dizendo, não estou falando a respeito de igreja física, eu estou falando para você. Você pode ser essa igreja saudável. Você pode ser essa igreja curada. Não pense, culpa A, culpa C, culpa D. Não. Você pode ser essa igreja curada. Você pode ser essa igreja que renova o seu entendimento e aguarda todos os dias a vinda de Jesus e mantém um relacionamento com Ele. Você pode ser essa igreja que é abundante em graça, que segue realmente os mandamentos de Jesus de amar a Deus e amar ao próximo, de ser misericordioso, de ser amoroso, de perdoar, de realmente ser alguém do bem e não do mal. Você pode ser a igreja primitiva, você pode doar, você pode ser uma pessoa generosa, bondosa, caridosa, não por visando uma salvação, né? Porque a religião prega isso. A caridade salva. Não, a caridade não salva. As nossas obras são como trapo de imundícia para Deus, para nada vale. Mas sermos pessoas generosas, caridosas, por realmente nos importarmos, por realmente amarmos. Então, enquanto o mundo segue cada vez mais para o egoísmo, enquanto se apregoa cada vez mais o abandono dos órfãos, o abandono daquilo que é os necessitados, que você possa ser essa pessoa que entende
o verdadeiro evangelho. E não vá após distorções doentias que só geram, crentes paranoicos. Ame a Jesus, cumpra o evangelho. Vá após os mandamentos do Senhor e você vai experimentar de vida abundante e graça abundante. Porque uma pessoa que cumpre os mandamentos de Jesus, ela é uma pessoa curada. Porque ela é uma pessoa que se libertou de todo o peso, de todo o mal dessa terra, de todo o mal que lhe fazem. Então ela é uma pessoa saudável, aqui e aqui, no físico. Corpo, alma, espírito, mente, saudável. Por quê? Porque seguiu os mandamentos de Jesus. Perdoe, ame, exerça a misericórdia, exerça o amor. Comece a praticar isso e você viverá uma vida abundante. Você vai ver o resultado. Deus te abençoe em nome de Jesus.